Natan, você pode mostrar pra gente? Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo aí já? Tá. Vamos começar então. Essa é a primeira tarefa que eu vou mostrar, é uma tarefa que foi adicionado um campo aqui dentro da parte do manifesto. Um campo não, desculpa, uma opção. O tipo de emitente aqui, se é transportadora, caso próprio, agora tem a transportadora que emitiu o CTE globalizado, tá? Só essa opção como 1, 2 e 3 aqui, para informar dentro do XML. E dentro do manifesto também foi feito uma parte de um evento. Quando o evento está autorizado, ele consegue vir aqui na parte de eventos e incluir um motorista, se caso tenha troca de motorista com o manifesto autorizado. Então ele selecionando aqui, ele consegue vir aqui e fazer a inserção desse motorista que ele quer aqui. Autorizando, o motorista atual fica esse daqui. Se caso tenha uma nova troca, ele pode fazer um novo evento e sempre o atual vai substituir o anterior, tá? Para o governo, no caso. No CTE, hoje nós temos uma configuração, deixa eu só pegar ela aqui. Soma valor dos tributos na base de cálculo. Sempre por padrão ela vai fazer essa soma, tá? Então aqui dentro do CTE, que foi adicionado, não soma na base de cálculo, mesmo com aquela configuração, tá? Porque o cliente ele tinha nota que ele precisava fazer a soma e tem nota que ele não queria que somasse. Aí ele tinha que vir aqui toda vez e fazer essa troca da configuração 2, tá? Então a única coisa que o sistema vai fazer aqui é identificar se tem aquela config para somar ou não, que por padrão vai estar. R$1.000, R$100 aqui. Então o que o sistema faz? Por padrão ele vai pegar esse valor do tributo e vai jogar na base de cálculo. Se ele não colocar, ele não soma esse valor na base de cálculo do produto. Uma outra tarefa é na questão da tabela de imposto avançada com o orçamento. Hoje nós temos a configuração avançada. Usar tabela de imposto avançada, tá? Então eu tenho minha tabela cadastrada normalmente lá. E quando ele faz um orçamento, vou colocar, acho que é 138. Opa. O sistema ele vai identificar que tem a configuração avançada e ele vai pedir a CFLP para o usuário, no caso, né? Para ele pegar a tabela de imposto. E no caso, o meu aqui, ele abriu as tabelas que eu tenho para ele selecionar, por causa que é consumidor final. Então ele vai fazer essa busca da tabela de imposto lá, sempre que ele fizer a inserção de um novo item. Dentro da nota fiscal, foi adicionado dentro do vendedor uma opção aqui que ele consegue inserir mais vendedores, tá? Então ele pode vir aqui e selecionar mais vendedores conforme tem dentro do pedido também, para efeito de comissão depois. Ô, Neto, mas existe alguma coisa de comissão baseada em nota hoje, não? Não, vai ser só no pedido, por enquanto. No mais que tem dentro relatórios do vai sistema ter. é dentro do pedido só. Entendi, tá bom. Entendi. Aí depois tem que montar um relatório lá. Aí Beleza, depois posso fazer também comissão. Tá, beleza. Ele só precisa ver depois se ele gerar o de comissão de pedido com o de nota, se não, quando ele transforma um pedido em nota, não vai gerar duplicado a comissão, né? Aí ou ele tira um relatório ou outro, né? Ou Então baseado em um ou pedido ou outro, baseado em nota, senão vai sim. bugar mesmo. Beleza. A não ser que tiver o total faturado, mas você não vai saber o período das vendas. Você pode faturar um pedido desse mês, pode faturar um pedido Sim, do mês pode faturar o passado. mês anterior. O certo é um ou outro mesmo. Tá, uma outra tarefa é aqui na parte da conta do cliente,
onde eu tenho duplicados que foi gerado pela nota e pelo pedido. O relatório aqui de folha de extrato sintético, que é um recibinho que sai. Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei para sair separado, agrupado por nota e o que é por venda. Antes ele saía tudo junto e a cliente ela não sabia o que era com nota e o que era de venda. O que é isso? Eu não entendi. É só um relatório da conta do cliente. Então, mas o que significa a nota? Porque a nota. Duplicado Faturado com nota. faturado pela nota. Entendi. Eu até pensei em depois fazer uma configuração antes de subir a versão, porque talvez alguém vai reclamar, provavelmente. Para sair Entendi. separado por o que foi faturado com nota e o que foi faturado sem nota e gerado financeiro, né? Entendi. Porque hoje ele sai sem essa opção aqui de agrupamentos. Né? Só sai o que é com venda. Tá bom, entendi. Depois eu vejo se eu fizer alguma alteração de config, eu coloco dentro da tarefa. Esse relatório já existia, só foi adicionado ao grupo mesmo. Entendi. Uma outra configuração, deixa eu só pegar o nome dela aqui. Deixa eu ver se... Opa. Aqui, ó. Um cliente ele precisava que quando ele faturasse um pedido, mesmo que a data dele fosse do mês passado, quando ele fizesse o faturamento para a nota fiscal, ele queria que alterasse essa data para a mesma do pedido, tá? Então, alterar a data do pedido para a data atual, importar pedido, aí por padrão ele vai vir não, ele vai fazer essa alteração. Tá? Então, aqui dentro do comercial, venda por cliente, eu tenho, por exemplo, esses pedidos aqui, 7 do 1 aqui, eu posso vir aqui na nota fiscal e fazer o faturamento delas. 663. Cliente bloqueado. 102. Não. Aí eu faturei essa nota. Aquelas mensagens que apareceu ali era para selecionar a tabela de imposto que ele não tinha achado conforme configuração. Aí ele vem aqui e faz a alteração da 663, que é o pedido que eu importei, para a data atual. Outra tarefa, Entendi. deixa eu ver aqui. Tá. Uma outra tarefa que foi a cliente, ela precisava que sempre que fosse enviado e-mail de nota ou alguma outra coisa dentro do sistema, ela quer que sempre envia. Inicialmente ela falou faturamento, eu não coloquei dentro de pedido nem nada, só quando é nota. Enviasse direto para o e-mail dela. Então aqui dentro das configuração 1, dentro da parte de faturamento, tem cópia do envio de e-mail. Então, se ela definir aqui, toda vez que for fazer o envio de e-mail de uma nota autorizada lá, ela vai enviar uma cópia para ela também. Essa tela foi refeita em .NET? Foi. Ah, que legal. Beleza. Eu passei tudo para a hora que você clica ali, fica aí já. Na hora que eu faço o que você fala? A hora que você clica na antiga configuração, abre a tela nova, é isso? Sim, abre essa tela já. Ah, que legal. Beleza, entendi. Uma outra tarefa da parte de envio de e-mail, foi feito um log para verificação se foi enviado ou não. Então aqui eu tenho o log de envio de e-mail. Eu tenho aqui toda a parte de envio de boleto, por e-mail de boleto, CTS, CTS, manifesto, nota de serviço, ordem, tudo que tem dentro do sistema. Então aqui eu consigo fazer um filtro do que foi enviado, a data, né, a opção aqui no caso foi de pedido, envio do e-mail por API, número do pedido e os e-mails que foi enviado aqui. Perfeito. Tá? E na parte de hotel, foi feita uma alteração de consulta de reserva e cancelamento de reserva, que hoje ela teria que fazer esse cancelamento manual. Então hoje ela consegue vir aqui em consulta reserva. Eu posso buscar diretamente pelo quarto ou buscar todas as reservas no período selecionado. Tá? Então eu tenho essas duas reservas.
que ela consegue fazer agora é selecionar as reservas que ela quer cancelar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, do dia 15, excluir ela. Eu venho aqui dia 15. O quarto não está reservado, quarto 20. E o quarto 14, dia 14. 14 lá, 16, não lembro. Aí, dia 14 está reservado ainda. Tá ok. Tem mais alguma? Não, são só essas daqui mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, eu tenho uma. Da parte do orçamento lá do imposto, na hora que coloca a CFOP, a tabela avançada ela não estava indo para o banco de dados alíquotas. Isso foi ajustado? Isso, foi. Ele vai tá. a da do ICMS e ICMS-ST. A IPI está indo também? IPI não, a tarefa era ICMS, mas eu posso colocar IPI lá também antes de subir. Então, mas não é mais fácil marcar qual que é a tabela que está sendo usada naquele item e usar ela inteira na nota, em vez de guardar imposto por imposto? Mas e se ele fizer alteração depois da tabela? Entendeu? Ele pode faturar agora com 18%, aí ele vai lá e faz a alteração na tabela padrão lá e para 20 agora. Igual na nota, né? Ele salva ali. Duro, hein? Porque senão você vai ter que replicar a tabela inteira para aquele item. Hoje eu só busco o ICMS e ICMS-ST só. Entendi. Mas se for ver, o certo era guardar a tabela. Aí tem que avisar ele. Falar, se você mudar a tabela, vai mudar o faturamento. Eu vejo na minha cabeça, tá? Porque não faz sentido você mudar radicalmente uma tabela de um dia para o outro, a não ser que todo aquele NCM. Porque assim, toda tabela é baseada no NCM. Se aquela tabela é para o NCM X, venda fora do estado para o consumidor final, na teoria ela não deveria ser mudada para venda para pessoa jurídica dentro do estado, por exemplo, entendeu? Sim. Pode reaproveitar uma tabela de imposto tá nesse nível, entendeu? E aí, se você guardasse o ID da tabela e na hora de faturar, é uma questão depois que vocês podem discutir com o cliente, cliente que usa isso, porque eu vejo mais sentido você guardar a tabela inteira. Né? O ID de qual é a tabela avançada, na hora de você jogar na nota, você vai recuperar aquela tabela avançada e fazer o cálculo. Né? Bom, minha opinião. Porque ele vai usar todas as outras tabelas também, não é, Gui? Ali dessa parte do orçamento ele está usando a do item e está usando a para o F também, de acordo com... Não, então existe uma tabela avançada, perfeito. É isso que eu falo. O sistema ele sempre escolhe uma. Na falta de uma, ele vai para até chegar no nível onde ele escolhe a tabela do próprio item, né? A tabela fixa do item. Quando eu escolho uma tabela avançada, olha, para esse item eu quero escolher uma tabela, eu fixo aquela tabela no item. Quando eu for tirar nota dela, quando for realmente faturar aquele pedido, aquele item especial vai usar aquela tabela que ele setou na mão. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então, na teoria, ele vai copiar a tabela inteira para aquele item. Ah, mas aí ele editou a tabela. O pedido demorou 1 mês para ser faturado e o cara era de 18%, ele foi para 25%. Opa, ele não pode trocar a tabela, entendeu? A mesma coisa que no dia que ele for faturar a nota, o CNPJ do cliente mudou, o endereço mudou, o cliente não é mais o mesmo cliente. É como se ele estivesse reaproveitando um registro para fazer outra coisa, né? Agora, se quando ele faturou... eu acho a forma mais fácil. Você fixar a tabela e, olha, esse item tinha uma tabela fixada. A hora que você for faturar, essa tabela fixada será a tabela do dia que você está faturando, né? Bom, sim. Beleza. Mas aí, nessa questão, é que essa solicitação foi para o meu cliente, por exemplo, que ele trabalharia com relatório. No caso, se ele tivesse feito um orçamento usando uma tributação no início do ano, e aí depois mudou uma alíquota e ele fosse gerar alguma coisa, um relatório referente a esse mesmo orçamento, ele mudaria o cálculo, não mudaria? Não geraria confusão nessa parte? Não, perfeito. O que eu estou tentando, o que eu entendi é o seguinte, ó. Eu estou fazendo uma venda agora e eu estou colocando um determinado produto aqui para vender para Minas Gerais, para um consumidor final, e eu quero que use uma tabela específica, quando for faturado. Tá? Então tá bom. Então daqui 15 dias eu vou fabricar o produto, daqui 15 dias eu vou transformar esse pedido em nota fiscal e ele vai usar aquela tabela específica.
Se eu quiser tirar relatório de imposto, eu vou tirar lá da nota. O que eu tô agora estou entendendo. O teu cliente quer que ele copie esses dados de faturamento para o pedido, para quando ele tirar os impostos. Quando ele quer imprimir o relatório do pedido, ele quer que saia o cálculo. É porque no orçamento ele estava gerando um valor, né, ali do tanto que daria a venda dele. Só que quando ele transformava esse orçamento em nota, por conta do ST, que era o principal causa, o valor aumentava, então causava divergência com o cliente. Por isso que no orçamento ele já precisava ter o valor do imposto. Eu entendi. Entendi. Ele queria já passar entendi agora. O valor Como se estivesse faturando a nota agora, né? Uhum. Tá bom. Isso não. Acho que dá para trabalhar. Eu acho que até os dois, porque assim, dependendo da situação, se ele trocar a tabela, porque a maioria das vezes a gente escolhe a tabela na hora de fazer a nota e não na hora de fazer o pedido. Sim. Certo? Então, assim, se eu colocar, eu não escolher certa a tabela na hora de fazer a nota, pode ser que ele cobre ou não cobre o ST. E eu coloquei ST no pedido, um exemplo, né? Então, também continua fazendo sentido replicar qual é a tabela que foi usada para fazer o cálculo do pedido. Mas aí, na teoria, você teria que fazer todo o cálculo. Inclusive, eu acho que foi o Heitor que falou do IPI. Quem que perguntou do IPI? Faz sentido. Tudo que agregar, aumentar o preço do produto, faz sentido guardar mesmo. Perfeito. Mas eu também guardaria o ID da tabela para não correr o risco de faturar na tabela errada, né? Na hora de fazer a nota, tá lá, cobrou o ST do cliente no pedido, mas na hora de fazer a nota não tributou o ST. Um exemplo. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu de novo. Ô Natan, essa parte aí também do orçamento, ele tá seguindo a CFOP preferencial do item? Tá. O sistema você mostrou aqui, ele seleciona, mas ele puxa também. Ele vai puxar lá. Mas ele puxa, tem várias CFOPs preferencial ali, ele vai puxar a principal, ele vai fazer alguma diferenciação? Peraí. Naquela telinha que abriu? Dentro do cadastro do item, lá na parte de NFE, ele vai usar a CFOP NFE preferencial, SAT, ou ele tem alguma específica? Na hora de fazer o orçamento, Não, o pedido... você fala aquela telinha que tem que colocar a Isso, CFOP, né? ele aparece para apareceu digitar, pra ele né? digitar. Mas Hoje tá ele pra não vai seguir a digitar. CFOP preferencial do item. Eu não coloquei não, mas eu posso colocar. Eu abri, eu achei que Eu era acho que dentro do aí cadastro geraria Achei que você estava falando aqui, ó. Não, eu falo do item mesmo Aqui que eu não, acho que do geraria avançado. Aqui. algo mais automático, né? Geraria uma facilidade, eu não precisaria ficar digitando várias vezes. Achei que você Poderia já estava falando definir no nessa item. daqui. Mas aqui aí teria que... posso pegar a preferencial aqui. Dá pra pegar da nota, né? Gente, quando você está recalculando os impostos no pedido ou no orçamento, né? Vai ter que ter as mesmas funções da nota. Sim. Quando tiver faturando para o Estado, quando tiver habilitada a tabela avançada, quando tiver... Eles têm 1,5 bilhão de variável. Sim. Meio complexo. É mesmo para gerar, já deixar um completo, que aí já deixa tanta montagem do orçamento, depois se for gerar uma nota e tudo mais, eu acho que ficaria mais fácil. Se for possível, claro. Eu vou ter que fazer essa verificação aqui se é dentro do mesmo estado, se não tiver eu pego a preferencial, se tiver fora do estado eu pego essa e jogo lá, para ele pegar a tabela de imposto certo. Eu agradeço. Beleza. Vou fazer essa validação. Mais alguma pergunta? Leito, eu tenho uma dúvida sobre os e-mails. Aquela configuração para enviar uma cópia para o cliente, ela funciona para qualquer documento? Ou só nota fiscal? Eu coloquei documento fiscal. E aquela função de exportar o XML, você sabe me dizer se funciona para ela também? Não, exportar não. Tá, não, beleza, só para mim. Só no envio, só. Beleza. Mais alguma pergunta? Obrigada, Nathan. Gabi? Bom dia. Quando estiver aparecendo. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui referente ao pedido de venda. Estava com erro quando o cliente tinha inserido
uma variação aqui. Então, por exemplo, esse produto ele tem uma grade. O produto principal ele tem um código de barras que eu coloquei grade para facilitar, e aqui a variação dele tem um outro código. E aí quando o cliente inseria a variação aqui na venda, o relatório principal do pedido estava saindo com o código do produto. Então eu ajustei para que saísse o da grade aqui. Uma outra tarefa aqui dentro do manifesto estava com um erro quando o cliente inseria uma observação com mais de 255 caracteres. O tamanho máximo na nota técnica desse campo aqui de observação ele é 500, então eu ajustei aqui. No caso aqui tem 500 caracteres e aí quando o cliente salvava ele não conseguia, ele dava erro para salvar o manifesto, então eu fiz esse ajuste aqui também. Uma outra tarefa que foi feita foi a remoção da Shipay dentro do sistema, então eu removi a tela que tinha de configuração aqui, e também foi feita uma modificação no frente de caixa, porque tinha uma forma de pagamento que era de QR Code, que era usada exclusivamente para o uso da Shipay. Então a gente removeu ela daqui, ficou somente com essas opções, e também a gente precisou ajustar os atalhos por conta de ter removido essa outra forma de pagamento. Esse Pix que tá aí é o quê? Ele é o Pix fiscal mesmo. É para ir com a informação Ah, de tá. Pix. Só com a informação. Nós não temos mais Pix, então, em lugar nenhum do sistema. Não, de leitura de QR Code não, no momento No não. TEF só. Isso, só no TEF. É, via TEF, né? Tá, Isso. beleza. Tá bom. Uma outra tarefa foi feito a opção de poder inativar uma seguradora. Então eu criei esse botãozinho aqui. E aí, com a inativação da seguradora, ela não vai ser mais listada no manifesto, por exemplo. Então, quando o cliente tiver uma seguradora inativada, no meu caso é a 1, quando ele tentar buscar aqui, ela não vai aparecer. E também lá na parte de averbação, dentro do CTE, ela não vai ser listada. Então, o cliente pode fazer a inativação e ativação aqui por meio desse botão. Uma outra tarefa que foi feito um ajuste, por Gabi, exemplo, lá naquela tela de consulta de seguradoras aparece mesmo a inativada. na consulta sim, ela vai aparecer porque o cliente pode ativar posteriormente. A gente podia ter colocado uma coluna ali para mostrar. O que você acha? Para indicar qual está inativada? Isso, aqui na tabela, isso. Pode ser. Eu coloco sim o indicativo, para ficar mais Beleza. fácil para o cliente Se saber. quiser colocar coluna, ou se quiser remover também, a gente faz um relatório, depois ele consegue fazer a consulta. Mas ele não consegue editar, né? Ele consegue via código depois. Ele abre numa dialogue ou ele abre numa nova tela? Não lembro. Aqui. O que é, Gabi? Ele É uma abre dialogue. não vai Isso. ter jeito, Então não dá Não. certo. A não ser vai ter que, que tipo assim, o certo era talvez colocar o status, que eu acho que é fácil colocar uma coluna de status, e talvez colocar um bit aqui em cima, um boolean aqui, para ele não exibir as canceladas. Aí se ele desmarcar, ou se ele marcar, exibir todas, aí mostra todas. Não sei. Pode ser, Apesar que isso aqui dá para também- fazer um filtro. Acho que só Mas- de mostrar tá bom, porque o cara não vai ficar cancelando tanto seguradora Não, assim. normalmente não tem tantas cadastradas também, né? Mas dá para colocar sim, eu faço depois. Beleza. Uma outra tarefa aqui, na parte do multiempresa, estava com um problema para registrar o log de acesso. Então, por exemplo, esse aqui eu entrei no multiempresa, ele não estava criando registro quando o cliente acessava, quando era por multiempresa. Então, eu fiz esse ajuste aqui. E também eu criei o filtro de 3 meses. Então, se o cliente tentar colocar um período maior do que 3 meses, vai aparecer essa mensagenzinha aqui. Eram essas tarefas que eu tinha para apresentar. Alguém tem alguma dúvida? Não, tudo certo. Beleza, Gabi, obrigada. Por nada. Miciage. Bom dia. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Tá dando para ver? Beleza. A primeira tarefa que eu tenho para apresentar aqui é dentro do manifesto. Estava tendo um probleminha na hora de geração do XML, que a tag infpag, onde fica as informações de pagamentos, elas não estavam aparecendo no XML.
eu montei aqui esse manifesto com as informações de pagamento, os motoristas e tudo. Deixa eu só confirmar aqui. Tá tudo aqui as informações. Se eu for salvar ele e for abrir o XML gerado, só um minutinho. Aqui. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo alterar o compartilhamento para conseguir mostrar o XML, que ele tá saindo agora com as alterações. Deixa eu ver. Ele não tá. Eu não tô conseguindo compartilhar outra tela fora do Google, aparentemente. Eu não tô conseguindo compartilhar outra tela fora do Google, que ele não tá me permitindo. Mas deixa eu ver se eu consigo jogar ele aqui dentro do navegador. Aqui ele foi. Tá conseguindo ver aqui a tela? Beleza. Daí agora a tag do infpag tá saindo nos manifestos assim quando foi informado. A outra tarefa que eu tenho para mostrar, referente é um problema só que eu não vou conseguir mostrar aqui, mas era na hora da geração de um CTE para uma nova empresa que nunca emitiu o CTE. Ao tentar fazer a emissão, ele dava diversos erros e tinha que abrir o manifesto gerado, fazer a alteração no imposto e salvar de novo. Isso porque ele não estava setando automaticamente o valor da CST. Então ele estava deixando em branco. Eu só fiz a validação para ele deixar 00. Se caso o cliente for de um outro regime e não puder usar aquela lá, ele vai dar alguma rejeição na hora da transmissão para alterar. Então eu mantive o padrão assim como é nos outros módulos fiscais. Um outro problema agora aqui no CTE era que um cliente ele trabalhava com as unidades de medida para o transporte em metros cúbicos e ele colocava sempre números muito quebrados. E se ele tentasse colocar, por exemplo... Se ele tentasse colocar um valor, por exemplo, 0,160 e tentasse inserir, ele dava erro. Agora ele permite, ele não fica zerado o valor, ele considera. Ele só não vai permitir 0 mesmo, que aí ele pede para informar a quantidade, que foi feita essa validação. Eu fiz um outro ajuste, agora em questões de permissões de usuários e permissões. Se caso o cliente, o usuário no caso, ele não tiver permissão para excluir a venda, mas ele tiver como administrador, por exemplo, vou só sair aqui e acessar com esse usuário. Ele até consegue abrir aqui a aba, né, porque ele está como administrador, mas, acho que eu entrei no usuário errado, perdão. Só um minutinho. Permissões. Desculpa, eu marquei a opção. Eu coloquei a permissão errada, era outra. Não tinha reparado. Que aí agora ele não permite, fiz a validação tanto pelo front e tanto pelo back, porque aí sem aquela permissão fica desabilitado o botão para excluir o usuário, e se caso tentar burlar de alguma forma aqui pelo front, ele tem a validação do back também, que ele vai dar o retorno de uma mensagem dizendo que não tem as permissões necessárias. A outra tarefa agora é no Venda Touch, referente à impressão do cupomzinho. Deixa eu abrir uma aqui, que eu tinha feito agora para testar. Se eu informar um produto que tem a grade, agora a grade vai ser informada também na emissão do cupom. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Estão conseguindo ver aqui o cupom? Ele vai mostrar o código e o nome, como já era a descrição, e também agora a grade do item. Dentro da nota fiscal, teve uma alteração também, uma melhoria. Antes, o cliente, ao tentar emitir uma nota, e aqui no campo de marca, deixa eu aqui, se ele colocasse, por exemplo, uma marca maior do que a quantidade permitida, ou que tivesse pontos no início, a validação do campo fazia a descrição parar por aqui. Então, por exemplo, essa eu coloquei aqui com bastante pontos. Deixa eu abrir só aqui o XML dela.
Opa, perdão. Deixa eu ver se ele foi. Ah, tá, agora foi. Se eu for na tag marca, ele vai colocar inteiro e não vai cortar a descrição. Ele preenche com todos os espaços e tem a validação limite de caracteres, que é 60, de acordo lá com a nota. Deixa eu só ver a outra. Ah, e a última tarefa é dentro da... Opa, peraí, deixa eu só compartilhar de novo. Ok, estão conseguindo ver? Beleza. Na nota de serviço, tem uma cliente que ela trabalha informando o código de obra ou o endereço. Só que antes não tinha o campo para preenchimento do endereço da obra. E pelo que eu estava lendo, se caso for informado o endereço da obra, não tem necessidade de informar o código da mesma. Então aqui, se ele vem em outros, onde ele deveria colocar o código da obra, eu coloquei um accordion aqui. Se caso ele quiser, ele pode preencher aqui os dados da obra. Ele tem todos os campos necessários e lá no Plug Notas eles pedem também informação do tipo de bairro. Então eu criei mais ou menos como já tinha do logrador no cadastro do cliente, só que aqui para o tipo de bairro e eu mantive o que tinha também para o tipo de logrador. Ele preenche a cidade de prestação. Eu vou precisar colocar aqui também. Beleza. Na hora que eu salvar, eu vou habilitar o log aqui só para conseguir mostrar o JSON como ele fica. Eu preciso tentar fazer o envio dela. Ok, aqui dentro dos dados de obra, ele já tinha os campos de código e ART, que está em branco que eu não preenchi. Ele tem um outro que é referente aos dados de endereço, que aí já tem todos os campos, código IBGE, o código do país, etc. E o que eu tinha para apresentar era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, Léo, obrigada. Nada. Matheus? Bom dia, vou compartilhar aqui. E aí. Bom, a primeira tarefa que eu vou mostrar aqui vai ser referente a algumas mudanças que foram feitas no SMS, né, com base nas sugestões que a gente recebeu na sprint antepassada, né? A primeira seria uma configuração aqui das mensagens padrões, tá? Sempre, quando a gente vai enviar o SMS, eu mostrei antes que a gente tem essa mensagem padrão, né, olá, nome cliente e tal, só que às vezes pode ser que o cliente ele precise mudar essa informação padrão, ele quer que sempre que ele envie um SMS, venha aqui de um outro jeito, né, que não seja esse que a gente tinha deixado antes. Então aqui ele pode salvar, ele pode mudar todo o texto, ele pode colocar emoji aqui também, por exemplo. A validação aqui embaixo é a mesma lá do financeiro, né, do receber. As variáveis também, tudo igualzinho. Ele pode deixar aqui, salvar, e isso já vai aparecer lá no receber. Ok? Então só para mostrar, vou salvar assim. Se eu vier aqui no meu receber e tentar enviar de uma, ele já vai mostrar aquela mensagem que eu deixei padrão. Ok? Uma outra validação, uma outra tarefa que foi feita nisso seria esse celular para envio, né, o número aqui para fazer esse envio. Nesse cliente aqui, nesse caso, pode ver que ele tem esse número, então ele já veio preenchido. Se caso não tiver, ele vai dar um aviso aqui do lado e deixar em branco para ele preencher. Ele não deixa fazer o envio sem o preenchimento desse celular. Ok? Uma outra tarefa aqui também seria a adição da opção de enviar SMS em lote. Então aqui em mais opções agora ele pode selecionar vários, fazer um envio. Nesse caso, o número ele não vai aparecer para você selecionar, porque ele tenta pegar sempre o principal ali do cadastro. Se caso não tiver, ele envia de todos que tem o número e o restante ele vai dar um erro e mostrar aqui na tela. Deixa eu tentar enviar aqui. E aí ele vai mostrar aqui, ó, para esse cadastro, não foi possível enviar a mensagem, não tem o número,
Aí ele avisou, né? O número de celular não está informado no contato principal e um log de erro aí para caso ocorra algum outro erro, né, mais complicado, o suporte também vai ter acesso aqui a uma exceção, ok? Então, basicamente, ele mostra esse log, isso pode ser copiado ou só fechar aqui normal e continuar, né? Ele pode ir lá mudar o cadastro e fazer o reenvio. Uma outra tarefa agora saindo do SMS seria aqui nas configurações dos documentos fiscais. A primeira seria essa daqui, para enviar um e-mail automaticamente quando você emitir uma nota. Então antes, sempre que eu queria enviar um e-mail, deixa eu ver se tem uma aqui, tem. Eu ia enviar e ele ia desbloquear esse enviar e-mail, eu tinha que clicar, preencher o e-mail, tudo, fazer um envio. Com aquela configuração habilitada, é só você fazer o envio. Se o cliente tiver um contato principal cadastrado, ele já faz a emissão aí do boleto, do e-mail, desculpa. Ele envia lá para esse endereço. Ele não vai perguntar nada. A única coisa que ele vai fazer, ele vai te avisar se o cliente também não tem o contato principal com o e-mail. Aí ele avisa, não faz o envio e aparece um avisinho aqui do lado. Uma outra tarefa ainda ali nos documentos fiscais seria nessa configuração do CFOP. Foi uma tarefa feita recentemente, né, a adição aqui do CFOP de entrada, foi uma mudança que teve. E agora também tem a opção de fazer a edição desse cadastro. Então você edita, você pode mudar aqui a natureza, igual ele já permitia, o CFOP de entrada e tal. Só não permito mudar esse CFOP principal, que aí seria um novo registro, o ideal seria lançar aqui como um novo mesmo. Você pode alterar aqui essa natureza. Se caso você quiser que ela volte ao padrão, é só apagar, salvar, ele volta ao padrão daquele CFOP. Beleza? E aqui os checkbox também normal, ele vai mostrar ou marcado ou desmarcado aqui, igual já tinha antes. Basicamente as tarefas que eu tinha para mostrar aqui hoje seriam essas. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, Matheus, uma pergunta. Pode falar. O e-mail automático vai ser enviado ali da nota. Uhum. Se ele não tiver no principal, ele não vai te dar nem a opção de você colocar um e-mail igual tem Não, no botão de enviar lá. Ele só não vai enviar mesmo. Isso, porque aí o intuito é que nesse caso, ele não consegue enviar automático, então você pode depois vir aqui e fazer o envio manual ou alterar o cliente, né, para as próximas notas. Tá certo. Aí você consegue alterar aqui, né, igual era que eu apresentei em outras sprints. Entendi. Aí, por exemplo, eu vou lá e coloco um e-mail no cadastro desse cliente, ele só vai valer a partir da próxima nota. A hora que eu precisar, ele já vai. Então, beleza, então. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Beleza, Matheus, obrigada. Por nada. Sabrina? Bom dia, eu vou compartilhar aqui. Ok. As primeiras tarefas que eu vou mostrar aqui são algumas tarefas que já estão no ar, então só para deixar registrado o que foi feito. A primeira delas seria aqui na listagem de solicitações do contador, aqui nos dados do contador, que não estava aparecendo aqui os convites para aceitar e nem a listagem aqui de contadores aceitos. Então, ele não estava dando para adicionar novos contadores, aí agora está listando certinho as duas opções. Outro ajuste também que foi feito no GA foi referente à impressão de comprovantes do TEF, a reimpressão aqui. Opa. Deixa eu trocar de conta aqui. Aqui, então, na parte de reimprimir vias, ele não estava pegando o retorno e mostrando o cupom na tela. Então, eu fiz esse ajuste também, porque eles fizeram... a Eugene fez uma alteração lá no código de retorno deles. Então, foi ajustado isso. E outro ajuste também
que já está no ar também nas lojas, seria aqui na parte de pagamentos por cartão, que não estava contabilizando aqui nas parcelas o valor do frete. Então, tem aqui os R$10, que dá 3.129. Então, ele não estava somando aqui. E se eu fizer a alteração aqui direto por essa tela também, ele já vai fazer a alteração aqui das parcelas. 3.119. Aí a mesma coisa também, se adicionar aqui um cupom de desconto, ele vai fazer o cálculo e já vai atualizar aqui os valores. Então, seriam essas tarefas para mostrar aqui. Eu vou só parar alguns serviços aqui e vou rodar o aplicativo agora. Rapidinho. Agora vai. Agora vai. Eu espero. Probleminhas técnicos. Esse emulador é pesado também, né? Eu esqueci de fechar o inteligência. Tá carregando aqui. Apresentar a sua volta, tá? Vai lá, Lud. Bom dia. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá preto. Ah, não. Aqui. Agora foi. Agora sim. Tá.
O meu é bem rapidinho. Tem 2 páginas, 2 landing pages que eu fiz no site, que uma é de oficina mecânica. E essa daqui eu vou passar mais ou menos por cima, porque, como eu falei das outras vezes, elas são parecidas. Desce aí, Lu. Deixa eu ver uma coisa. Cadastro de produto. Pode ir descendo, fazendo favor. Umas travadas, né? Eu acho que a internet tá ruim de novo. Pode descer, pode continuar descendo, Lu. Força de venda, controle, pode descer. Pode descer. Agilidade de vendas, melhora o seu caixa. Pode descer, Lúcio. Oficina, melhora o estoque, pode descer. Beleza, pode descer. Tá maravilhosa, tá uma merda a página. Tá muito bem feita, Lud, mas não tem eu não vi uma ordem de serviço em lugar nenhum. Como que uma oficina não usa ordem de serviço? Vou matar o povo do marketing. Não, beleza, tá bom, Lud. Mas tá muito bem feita a qualidade da página, o HTML tá linda, mas o conteúdo tá ruim. Eu vou ver com eles, depois a gente repassa para você. Tá? Beleza. Eu também fiz uma landing page para móveis. Que aqui vai descendo igual a outra também? Pode descer, Lu. Deixa eu ver se tem crediário, se tem... Eu acho que o conteúdo é bem parecido, na verdade. É muito igual. Não adianta ficar fazendo uma página e deixar o mesmo conteúdo. Aí tem que pôr o chamariz do que cada ramo de atividade é importante, né? As mesmas coisas, ó. Beleza. É a mesma coisa. E eu também fiz... Eu não vou conseguir mostrar funcionando, mas eu também fiz uma alteração. Quando altera a senha no GA, ele estava mandando para uma página quebrada sem estilização. Então eu mudei para aparecer essa mensagem aqui em cima. E aí aqui vai para a tela de entrar de novo, no link embaixo. E também nessa mesma situação, eu alterei as mensagens de aviso, a mensagem de erro que estava aparecendo, porque ela estava fora do padrão das outras mensagens. E é isso. Beleza. Beleza, Ludi, obrigada. É nada. Agora vai, tá? Agora vai, então vamos lá. Agora vai. Tudo certo. Compartilhar aqui. Estão vendo? Sim. Ok. Bom, a primeira alteração, a maior alteração aqui no aplicativo dessa sprint, né, visual, foi aqui na parte da home. Não sei se vocês lembram, antes ela era azul só com os ícones, então eu dei uma melhorada aqui que eu achava ela um pouquinho feia. Tá então fiz a alteração aqui para ficar no padrão das outras páginas agora. E aqui também antes não tinha a parte da exportação de dados do orçamentos e pedidos, ele não estava funcionando ainda, então ele agora vai fazer a exportação. E eu fiz também a parte do orçamento, que antes a gente tinha inicialmente pensado só na parte de fazer as vendas, né, para liberar o aplicativo antes, mas como era bem parecido o orçamento e era basicamente as informações iguais, então eu já deixei pronto aqui a parte de orçamento também. Então as informações parecidas com a da venda, é a mesma tela aqui, só que a diferença é que ele vai salvar como orçamento também. Aqui. Vou deixar todo mundo com vontade de novo. Aqui. E aí ele vai salvar aqui como orçamentos. Aqui, aproveitando que eu salvei o orçamento também, aqui na dashboard, eu fiz uma pequena dashboard aqui, né, com os totais.
de orçamentos. Então dá para a gente filtrar por dia, semana e mês também. E aqui em cima ele vai mostrar a diferença referente ao período anterior. Então do dia, hoje foi vendido 29 e aqui esse foi mais ou menos do que o dia anterior. Então tem 29 a mais do que ontem, no caso, né? Aí se for menos, ele vai mostrar o gráfico aqui para baixo e o valor que está a menos. Então, referente ao período também. Então, essa semana referente ao anterior e esse mês referente ao mês anterior. Aí, como essas informações geralmente são mais para o dono da empresa, se alguém não quiser que mostre aqui na tela, eu também deixei aqui na parte de configurações para ocultar os totais na dashboard. Aí ele não vai aparecer mais. Então, sempre que já entrar, ele já vai ocultar aqui aquela informação. Ficou top. Aí, aproveitando aqui referente às configurações, antes não tinha, né? A gente tinha ficado de definir aqui ainda. Então, eu fiz algumas já para deixar padrão. O vendedor padrão do aparelho, que aí sempre que a gente iniciar uma nova venda, ele já vai preencher o vendedor. Aí, com isso, tem como também a gente bloquear para não alterar o vendedor na venda. Então, se ele quiser deixar fixo. E depois eu pensei em fazer um bloqueio aqui com senha nessa tela para só o administrador acessar. Então eu vou ver depois com a Dani certinho como que a gente vai fazer esse bloqueio por administrador. Perfeito. Que hoje no CIEM Android ele faz um bloqueio com uma senha padrão lá, que depois ele tem como trocar com o e-mail do administrador. Aí também tem a opção de alterar o preço de venda, né? Bloquear a alteração de preço e bloquear o desconto na venda também. Que aí ele não vai deixar aplicar desconto. E o percentual máximo de desconto aqui eu posso definir um total. Aí se a gente tentar inserir mais lá na venda, ele vai dar o aviso. Deixa eu marcar aqui para não alterar o vendedor. Uma coisa que eu queria, hoje tem, esse na realidade, esse aplicativo é como se fosse venda. Então não sei quem já foi no Boticário, por exemplo, o Boticário faz venda hoje pelo celular, certo? Sim. Como é que faz para a gente ler o código de barra, Sá? Dá para fazer. No caso, a gente teria... Dá para fazer com a lib, né? Dá para Provavelmente fazer? tem pronto. Sim. Legal. Beleza. Ler o código de barra, consultar o produto que é aquele código de barra e incluir ele na venda, né? Com a Deixar câmera já disponível. elas lê, né? Eu acho que sim. Que vai ser bem esse intuito. E aí eu já comecei a conversar com a Dani já para a gente levantar as primeiras maquininhas que nós vamos integrar com ele, talvez antes da própria, não sei se antes ou depois da Cielo ou da Liu, né? Mas tem umas maquininhas pequenas, avulsas aí, que já dá para a gente começar a integrar. Bom, a do Mercado Pago, a que a gente usa na cantina, a gente tem, de uma certa forma, até o código já pronto. É só substituir ali, reescrever ele para essa linguagem, né? Mas a gente já tem o domínio já do fluxo já, né? E a gente vai discutindo como que a gente vai colocar aí. Eu acho que vai acabar fazendo do TEF também. Depois a gente vai ampliando, mas agora, pelo que eu tô vendo, tá bem próximo da gente já começar a discutir isso já. Aqui a parte das vendas, até conversar com a Dani depois, já tá pronto, basicamente, todo o funcionamento, né? Legal. Acho que para liberar uma versão inicial também para os clientes já utilizar como um app de venda só, já dá para utilizar. Perfeito. Vamos acabar de bater o martelo no nome e uma logo para ele, um ícone para ele, e a gente começa mesmo, tá certo. Sim. Aqui, deixa eu só mostrar rapidinho nas vendas. Então, o vendedor aqui, ele pode ver que ele não tem mais aquele xizinho para remover, e se a gente clicar também, ele não abre. Então, ele não permite alteração. Que é igual ao cliente que ele permite. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa na venda que foi alterada referente à última sprint que eu apresentei. Eu acho que é basicamente isso. Aí aqui também foram feitos, eu não lembro se eu já tinha feito antes o filtro por nome ou CNPJ, se eu já tinha mostrado antes. Então ele vai filtrar aqui. Aqui não tem. Aqui ele já está filtrando pelos dois. E no produto também já está fazendo o filtro. Aqui.
E as paginações já tinham. Aí, outra questão também, uma alteração maior que foi feita, que a Dani tinha comentado aqui comigo, deixa eu só deslogar aqui do aplicativo, seria na parte aqui da integração com o token da empresa, foi feito o bloqueio aqui por quantidade de dispositivos que o usuário tem liberado. Então, ele já está comunicando com a API do SEMweb e já tem o módulo lá criado também. E então, ele já vai verificar aqui a própria API do serviço. O próprio serviço já vai verificar na API quantidade de dispositivos liberados. Então, no serviço, quando eu fizer o login aqui, deixa eu pegar o token da empresa. Ainda tem essa tela no GA já ou não? Sabe? Ainda não. Aí a tela não existe. Seria fazer a parte do GA agora. Perfeito, entendi. Ele ocultou aqui o teclado. Aqui, voltou. Então, aqui, quando a gente acessar, ele já vai verificar na API quantos dispositivos tem e quantos que já foram salvos. Então, a partir do momento que eu entrei aqui, ele já pegou os dados desse dispositivo e já salvou no serviço. Então, se eu tiver lá, por exemplo, 2 liberados e 2 dispositivos conectados, o próximo já vai dar um erro para acessar. E também eu fiz no serviço a opção de bloquear esse dispositivo. Então, pelos gerencia aqui vai ter a opção de fazer o bloqueio. Aí, se eu tentar entrar aqui, ele vai aparecer que o dispositivo não está liberado. Eu acho que foi isso das alterações que foram feitas. Uma visuais, coisa, se eu for nomear o dispositivo, porque assim, quando nós desenhamos esse projeto de liberação de licença, sabe? Uhum. Existe o token no GA, você vai digitar esse token aqui, ou ler o código de QR Code, tanto faz. Uhum. Ele vai gerar um ID desse aplicativo, ele vai bater lá no GA, esse ID não é cadastrado, óbvio, né? Ele vai cadastrar novo, se tiver licença disponível, ele cadastra, certo? Uhum. E como que eu sei... Aí vamos por a hora que eu abrir essa tela de licenças do GA, vai ter o token para habilitar um novo dispositivo e a lista de dispositivos cadastrados via chave, né? Via a chave de cada dispositivo, certo? Uhum. O primeiro celular, o segundo celular, o terceiro celular. Como é que eu sei que celular que é de quem? Eu consigo nomear esses celulares? Eu não mandei um nome, no caso aqui, para a gente nomear o dispositivo, mas ele tem algumas informações que dá para a gente pegar do aparelho. Tem a marca, é que aqui no meu, como ele é do emulador, ele pega os dados do Google, né? Mas eu acredito que ele vai aparecer, Moto G, por exemplo, no modelo e na marca. E se a gente colocar um nome do dispositivo aqui, para a pessoa colocar e mandar aqui um item a mais aqui, para poder ficar lá na lista lá. É o dispositivo do João, o dispositivo da Maria. Sim, pode ser. Fica mais fácil de identificar depois. Né? Porque dentro do GA você não tem isso, só tem o token lá, esse token que é informado aqui no celular, e a hora que a pessoa mandar acessar, o próprio dispositivo vai inserir dentro de uma lista dos dispositivos vinculados àquela conta do GA, vai inserir uma chave. Então, não tem como a gente nomear lá depois, né? Até teria, mas eu acho que é um fluxo errado, né? Vai inserir primeiro, se de repente alguém descobriu esse token e invadiu a conta do GA do cara, por exemplo, né? Vai estar lá um dispositivo desconhecido lá, né? Sim. Uhum. Pode ser, aí eu coloco aqui já o nome para informar junto. Beleza, então tá. E deixa eu dar um exemplo aqui. Eu fiz o bloqueio aqui pelo Postman desse aparelho, né, no caso, então se ele não quiser que algum vendedor acesse mais, aí ele vai aparecer a mensagem aqui. Tá. Ou seja, cada token gerado lá no GA é um dispositivo novo aqui. Eu não consigo usar um token para 2 aparelhos, então. É por empresa, esse token é o mesmo. Aí vai ser entendi. o token da empresa e o dispositivo vai acessar. Isso, tá. Aí quando o dispositivo cadastra, ele gera uma hash nova lá, né? Isso. Aí se ele desinstalar e instalar de novo, ele vai pegar os mesmos dados, né, o ID do dispositivo,
e aí ele vai reconhecer como o mesmo. A mesma chave, entendi. Tá bom. Só nomear, então. Então tá bom. Isso. Deixa eu fazer outra alteração aqui. Calma aí, que não era isso. Aí só para mostrar referente às licenças. Acho que ele está com mais liberada lá. Eu tinha 2 dispositivos cadastrados aqui. Aí eu tentei ativar eles, mas não cadastrou. Então, se tiver vários, ele vai mostrar a mensagem lá só. Que a quantidade de licenças foi excedidas. Perfeito. Acho que foi isso dessa que eu tinha para mostrar. Tá ótimo, Sá. Tá muito bonito o programa. Parabéns. Obrigada. Não saiu, Dani. Uai, mas... Agora saiu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, pessoal. Inclusão por clientes, inclusão de clientes por aí ainda não vai ser possível, certo? Tá. Por enquanto, só populando pelo GA mesmo, fazendo a exportação. A exportação, beleza. Não, fechou, então. Isso. Obrigada. Por nada. Esse aplicativo, ele pode ser usado de forma síncrona, mas depois a gente pode pensar em criar um endpoint lá no GA, fazer um cadastro avulso mesmo. Como o GA é online, é mais fácil de lidar do que com o CIEM, né? Então nós podemos fazer, quando ele cadastrar um novo cliente, faz a inserção lá, já captura o ID, já atualiza o registro aqui e consegue fazer a venda. Eu acho que vai ser uma forma mais fácil. Só que óbvio que o cara vai ter que estar com a internet ligada, que aí você já faz o input direto lá. Uhum. Né? Acho mais fácil. Já mandar os dados, né? E já manda os dados para o GA já te devolve, o cadastro foi feito, o ID desse cliente é 1 bilhão. Então tá bom, marca aqui 1 bilhão e já libera para fazer a venda, né? Sim, pode ser. Mais alguma dúvida? Ô, Sabrina, ali em produtos, ele vai cadastrar produtos também? Ou só consultar? Não, é a mesma coisa Porque que eu acho que não faria muito sentido cadastrar. Ele vai exportar do GA mesmo. Eu também acho que não faz sentido, João, a gente habilitar o cadastro de produto, José, né, desculpa, pelo aplicativo. Também acho que não faz sentido nenhum, por segurança. Porque o cliente até faria sentido, né? Para ele que ele está prospectando, ele pode cadastrar um cliente novo. Agora o produto, eu acho que ele tem que vender só o que tiver na base, né? Sim, sim. Talvez no máximo aqui nesse aplicativo, mais para frente, a gente usar para fazer uma contagem de estoque, conferência de estoque, no máximo. Faz sentido. Isso, mas cadastrar também não habilitaria aqui, não. Cliente, olha lá, porque assim, se você for pensar mesmo em lojas, é que assim, só vai usar mesmo cadastro de cliente, na teoria, quem fizer crediário, por exemplo, né? Quem for fazer uma venda com identificação do consumidor só pelo CPF para poder sair na nota, não tem necessidade de informar cliente, né? Não tem também.
Beleza. Mais alguma dúvida? Beleza, então. Obrigada, Sá. Por nada. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma ótima